A paz do Senhor, boa tarde. Irmãs, eu tô passando aqui para deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou deixar uma referência bíblica de uma mulher que ela é muito pouco citada, mas que eu me identifico muito durante a minha trajetória de vida, eu me identifico muito com ela, que é a mulher samaritana. E nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 6, que vai dizer assim: E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, um homem judeu, me pedes água de beber, para beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Irmã, só até aqui. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem, que é uma passagem que mexe muito comigo, sobre a mulher samaritana. Nós sabemos que Jesus estava de passagem, né, e resolveu parar, né, naquele poço. Eu acredito que tudo já era um propósito, já estava escrito pelas mãos de Deus, dele ter parado naquele lugar. E se deparou, né, com aquela mulher que foi buscar água junto à fonte, né, e ele pede a ela: dai-me de beber. E aquela mulher, ela não era crente, ela não conhecia a palavra. Ela era uma mulher samaritana, e nós sabemos que naquela época os judeus e os samaritanos, eles não tinham, né, um bom relacionamento. Na verdade, irmãos, eles não se relacionavam. Mas mesmo assim, Jesus, né, como o bom pastor, ele a pediu de beber. E ela, no auge ali da sua humildade, eu creio assim, eu prefiro pensar, conjecturar dessa forma, que no auge da humildade dela, ela diz: Como tu pedes de beber a mim, eu que sou uma mulher samaritana e tu sendo um judeu, né? Eu creio que na mente dela passou assim: como, né, que pede de beber para mim, que sou uma pobre pecadora, que sou uma mulher adúltera, né, uma mulher que peco. E Jesus disse que se ela soubesse quem é que pede a ela água, com certeza ele daria para ela a fonte da água da vida. E aquela mulher ali, meio sem muito saber o que fazer, sem o que perguntar, sem o que falar, né? Eu creio que a mente dela estava um pouco confusa, porque eles ali conversavam entre os dois, mas ela não entendia muito bem o que Jesus queria passar para ela. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, e a todo momento Jesus deixava claro que ele era a fonte da água da vida, até que um certo momento aquela mulher entende que ela estava de frente ao Messias. Aquela mulher entende o chamado dela, e eu creio ali, né, trazendo para os dias de hoje, que Jesus naquele momento ele consagrou aquela mulher a missionária. E ele falou para ela: vá e anunciar. E ela saiu pela cidade, né? Ela saiu pela cidade falando que ela esteve de frente com o Messias, que ela recebeu o perdão dele, que ele não a condenou pelos pecados dela. Tem um momento, irmã, que Jesus pergunta para ela: onde está o seu marido? E ela disse para ela responde para Jesus que ela não tinha marido. E ele diz: disseste bem, tu não tem marido, pois os 5 que tiveste, nenhum deles era seu. E ali nós, né, já podemos assim, mais ou menos ter uma noção de como que era a vida daquela mulher. Uma mulher sem direção nenhuma, uma mulher que vivia na vida errada, na vida da prostituição, talvez naquela época na vida da bebedeira, das drogas, da balada, mas que foi resgatada pelas mãos do nosso Senhor Jesus. É por isso que eu me identifico. Irmã, muitas das vezes o inimigo vai querer soprar no meu e no teu ouvido, relembrar o nosso passado,
Só que nós temos que lembrar que nosso Senhor Jesus pagou o preço naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Não permita que o peso do passado impeça você de fazer a obra. Não permita que o peso do passado tire de você aquilo que Jesus tem para te entregar. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não permita que as lembranças do passado apaguem o teu propósito, o teu chamado, o teu ministério. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as guerras, os conflitos internos, nós temos que confiar, pois nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem nos escolheu, porque foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Entenda, Jesus tem o melhor para mim e para a sua vida. Eu tento sempre me colocar no lugar daquela mulher. Eu tento sempre me colocar nos pensamentos que ela sabe, que passavam na mente dela. Nossa, eu sou tão falha, eu sou tão pecadora. Mas Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, quem vai me condenar? A palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres. A partir do momento que você se arrepende, confessa o seu pecado, você tem total direito de seguir a sua vida sem nenhuma condenação. Ainda que tentam derrubar o seu ministério, ainda que tentam paralisar o teu propósito, ainda que levantem calúnias, ainda que levantem defamações contra você, você não pode parar. Porque Deus confiou a você um chamado. Deus confiou a você um propósito. E nós temos que ser gratas a Deus por Ele ter nos escolhido, nos resgatado. Eu sou imensamente grata a Deus por Ele ter me resgatado do lamaçal do pecado. E nessa tarde, eu quero dizer para você que Ele tem a água da vida eterna para oferecer para a minha e para a sua vida. Fica na paz.